Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Nós vamos refletir nessa noite sobre Deus é quem me fortalece. Glória a Deus, aleluia. Diga comigo, diga: Deus é quem me fortalece. Agora, para motivar o seu irmão, diga para ele, diga assim: meu irmão, Deus é quem te fortalece. Segura na mão dele assim, ó, segura aí. Diga assim: Deus é quem nos fortalece. Aleluia. Agora dê um aplauso forte ao Senhor. Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Geralmente a gente ouve esse versículo e ele é citado em tom de triunfo, né? Em tom de vencer, de estar por cima. Eu posso fazer, eu posso conquistar, eu posso todas as coisas. Mas a tônica do versículo é todas as coisas mesmo. Mas não é só no momento de triunfo. No contexto, é também no momento de sofrimento, no momento de escassez, no momento de luta, no momento de tribulação, no momento de dor. É Ele quem nos fortalece. Amém? Ele nos fortalece, tanto para vencer, não estarmos por cima, mas também quando nós estamos lá embaixo, Ele nos fortalece para nós subirmos, crescermos. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? E meditando nesse texto aqui, e nesse tema, Deus é quem me fortalece, eu anotei aqui alguns pontos para compartilhar com você, para a gente entender melhor, quando Paulo está dizendo assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e nós entendermos realmente que a nossa fortaleza está em Deus. Diga: em Deus. Então, o primeiro ponto que eu notei aqui é que a fonte da verdadeira força é Deus. A fonte da verdadeira força, irmãos, é Deus. A força que vem de Deus, ela não depende de circunstâncias, ela não depende de emoções, ela não depende de capacidades humanas. A força que vem de Deus é uma força espiritual. Glória a Deus. Diga: força espiritual. E essa força espiritual, irmãos, ela é constante e suficiente. Constante e suficiente. A gente olha para a Bíblia e a gente observa a vida de algumas pessoas, né, como Davi, né, eu gosto muito de citar Davi, mas ele se encaixa aqui perfeitamente, porque Davi enfrentou Golias, porque ele estava fortalecido no Senhor. Ele estava fortalecido em Deus. Quando ele vai enfrentar Golias, e Davi tinha em torno ali de 15 para 17 anos. Muito magrinho, nem para a guerra ele foi como soldado. E Davi, quando ele vai enfrentar Golias, você conhece a história, e no momento do confronto, né, ele diz para Golias, ele diz assim: olha, tu vens a mim com espada, tu vens com lança, tu vens com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
Sabe o que é que Davi estava querendo dizer? Ele estava dizendo, eu não tenho lança, eu não tenho escudo, eu não sou homem de guerra, mas eu estou no Senhor. Eu estou indo no nome do Senhor. E Ele é quem me fortalece. Lembra quando ele foi diante de Saul? E ele disse assim, ele disse que acabou com a vida do leão e do urso, mas ele não disse que a força estava nele. Ele exaltou o Senhor, irmãos. Isso é espiritual. Isso é espiritual, igreja. Amém? Deus é quem te dá força. Sabe, a gente olha para a vida de Paulo. E Paulo é um personagem assim, admirado por todos, né? Mas a gente olha a vida de Paulo, ele teve que suportar prisões, ele teve que suportar açoites, naufrágios, humilhações, e tudo que ele enfrentou foi com a força vinda de Deus. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 12:10. Ele diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Ele está dizendo que quem me fortalece é Deus. Eu posso estar sendo humilhado, mas eu estou no Senhor. Eu posso estar apanhando, mas eu estou no Senhor. Eu posso estar sendo injuriado, mas eu estou no Senhor. Deus é quem está me fortalecendo. É o amor de Deus que entrou na minha vida que me fortalece. Eu posso apanhar, eles podem me açoitar, eu posso me sentir fraco, mas quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Sabe por que ele estava querendo dizer? Porque as minhas forças de nada adiantam. Mas eu sei que quando eu não tenho mais nada, eu tenho tudo. Porque o Senhor não me abandona. Porque o Senhor é o meu Deus. Porque o Senhor é a minha justiça. Ah, irmão, nós temos que pensar dessa forma. Às vezes a gente corre para um lado e corre para o outro, a gente quer brigar com a nossa própria força, a gente quer medir força com um, quer medir força com outra, a gente quer enfrentar batalhas com as nossas próprias forças. E Paulo está dizendo que ele sofreu tudo, ele ficou totalmente sem forças próprias, mas ele vence. Por quê? Porque é Deus quem vence por ele. Esse mesmo Deus de Paulo é o Deus que nós servimos. O mesmo Cristo de Paulo é o nosso. Amém, amados? Não é sobre o que você pode fazer. Não é sobre isso, irmão, mas é sobre quem te sustenta para continuar firme. É quem te sustenta. Quem é que sustenta a tua vida? Quem é que fortalece a tua vida? Irmãos, quem te fortalece é Deus. Quem te fortalece é o Senhor. Sabe, eu conversando com um pastor amigo nosso um dia desse, e ele me contando a angústia que ele passou. Ele tinha uma casa na área a igreja era na área da casa dele. E ele fazia lá a igreja e cantava louvores com os irmãos, e uma vizinha se levantou de uma forma furiosa contra ele. E foi no Ministério Público. E ele foi chamado no Ministério Público. Ele foi humilhado, eu sei o que é isso. Nós tivemos uma luta aqui com o Ministério Público 7 anos. E ele foi humilhado no Ministério Público. E na primeira audiência, a promotora lá, é promotora? Eu sempre erro o nome dessa nomenclatura. É promotora? Promotora pública, é? A promotora lá, ela disse para ele disse assim, eu vou acabar com a sua igreja, você não vai poder mais fazer culto na sua casa, você não vai poder mais fazer reunião nenhuma evangélica na sua casa. Ela falou com muita ira, ele abaixou a cabeça e disse, meu Deus, cuida de mim, porque essa mulher é autoridade, né? Ela é autoridade máxima, e se ela está dizendo, vai acabar. Senhor, eu estou nas tuas mãos.
Irmãos, sabe o que foi que aconteceu? Essa mulher saiu de férias. E outra sumiu no lugar dela, nas férias dela. E nesses 30 dias de férias, a que assumiu viu o processo lá e mandou chamá-lo. Quando ele chegou lá, ela viu a situação e ela disse assim: olha, nós vamos resolver a sua causa. Lá perto da sua casa tem uma área que eles chamam área verde, né? Que pode ser usado para construir alguma coisa de algum órgão, pode ser doado para alguma coisa. Eu vou fazer essa doação para a sua igreja. Irmãos, ele está construindo lá, o nome da igreja é Catedral da Aliança. Está lá a igrejona, já fui pregar várias vezes, a Márcia já foi. Por quê? Porque as forças deles não de nada adiantaria. Quem foi que fez tudo isso? Foi o Senhor. Sabe por quê? Porque quem nos fortalece nas nossas batalhas é Deus. É Deus, irmãos. Deus é a nossa fonte. Deus é a nossa segurança. Qualquer batalha, grande ou pequena, meu irmão, nós temos que estar com o Senhor. Às vezes a batalha é pequena, a gente se empolga. Lembra de Josué? Se empolgou, ganhou, venceu, derrubou as muralhas, Deus, né? Derrubou as muralhas de Jericó, dominou Jericó, que era uma potência militar na época. E agora adiante tinha uma cidade chamada Ai. Olha o nome da cidade, Ai, diga Ai. Era o nome da cidade. O nome da cidade dele já doía, né? Ai. Né? Ai. Aí José viu, era um pouquinho, mandou só alguns do exército. Isso aí vocês vão acabar, se empolgou, né? Vai ser de letra. Pegaram uma surra tão grande, irmãos, que os que escaparam chegaram lá tudo acabado diante de Josué. Não se empolgue. Se o seu inimigo for pequeno, nem se ele for grande. Só esteja dependendo do Senhor. Nós só precisamos depender do Senhor. Ele é a fonte da verdadeira força. Amém? Segundo lugar, eu entendo que o próprio Paulo fala várias vezes, né? Deus fortalece o fraco. Diga, Deus fortalece o fraco. Isaías, profetizando ao povo de Israel, disse que o Senhor dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. É o Senhor que dá força. É o Senhor que multiplica as nossas forças. Amém? Então, quando é que Deus nos fortalece? Deus nos fortalece nas lutas espirituais. Deus nos fortalece nas lutas espirituais. Paulo, orientando aos irmãos lá de Éfeso, diz assim: olha, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso é espiritual, irmãos. Nós nos fortalecemos no Senhor de forma espiritual. Quando Deus nos fortalece? Na tribulação emocional. Na tribulação emocional. Quantos não têm problemas emocionais? Quantas pessoas, irmãos, dentro da própria igreja com problemas sérios nas suas emoções, querendo ser afirmado de alguma forma, passando por problemas, passando por alguns até com síndrome do pânico. Quantas vezes nós já oramos por isso na vida de irmãos daqui, de outro lugar? Irmãos que já servem a Deus. Irmãos, são as tribulações emocionais. Sabe, Davi, de vez em quando, era visitado por algo assim, mas ele resistia. Ele resistia contra os problemas da alma dele. Quantas vezes nós não vemos Davi dizendo assim: aquieta-te minha alma? Quantas vezes você já leu isso na Bíblia? Várias vezes Davi diz: aquieta-te minha alma. Ele está dizendo assim: quem comanda não é você. Eu não vou ser comandado pelas emoções. Eu não vou ser comandado por sentimento. Quantas vezes Davi faz isso, irmãos? Por isso que ele disse: olha, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na angústia. A angústia pode chegar, mas ela vai ter que ir embora, porque Deus é mais.
É Ele quem nos fortalece. Quando Deus nos fortalece nas nossas missões espirituais, todos nós temos missões espirituais. Todos nós. Deus chamou a todos, inclusive de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é só para pastor, não é só para missionário. Amém, amados? Jesus ordenou a todos: ide e pregai. Ele não disse primeiro vai ter que consagrar um pastor para pregar o Evangelho. Não, ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Anuncia o Evangelho aonde você chegar. Isso é uma missão espiritual. E quantos outros tipos de missões espirituais existem? Quando Deus quer nos incumbir com algo para nós fazermos para o seu reino, em prol da sua igreja, em prol do seu povo. Quantas vezes, irmãos, Ele quer usar a minha vida e Ele quer usar a sua vida, e nós nos acovardamos. É preciso deixar que Deus nos tome, para que Ele nos fortaleça, para nós fazermos aquilo que Deus mandou nós fazermos. Amém, queridos? Sabe, eu vejo assim o chamado de Josué, quando Deus se manifestou em Josué, capítulo 1, no versículo 9, Josué não sabia o que fazer, Moisés tinha morrido, e agora o que vai ser do povo, o que vai ser da obra, o que vai ser, né, dessas milhões de pessoas que saíram lá do Egito e agora estão aqui, o que vai ser deles? Aí Deus chama a atenção de Josué, diz assim: Josué, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Glória a Deus, aleluia. Tem bom ânimo, porque eu sou contigo, por onde quer que você ande. Eu sou contigo. Olha, Deus está te dizendo nessa noite: eu sou contigo. Olha, você que não quer uma célula na sua casa, não quer assumir uma célula para ganhar vidas para o Senhor, o Senhor está te dizendo hoje, nessa noite: eu sou contigo. Você que se nega na célula de pregar, o teu líder está ali contigo e quer te motivar para você desenvolver a sua fé, desenvolver o seu entendimento, para você começar a pregar a palavra de Deus. Deus está te dizendo nessa noite: eu sou contigo. Eu sou contigo. Simplesmente se jogue, meu irmão, minha irmã, e deixa Deus te fortalecer. Sabe, irmãos, eu lembro, a primeira igreja que eu assumi foi lá no Taquari. E eu trabalhava na época com informática, e eu trabalhava por conta, eu estava cuidando de uma empresa e o negócio estava complicado lá, eu saí correndo, mas cheguei atrasado no culto, e na hora da mensagem. E quando eu cheguei, o jovem se levantou para pregar lá. Aí eu deixei. Se eu vou pregar, o pastor não viu, eu vou pregar. Aí eu deixei, né? Porque se eu entrasse, e eu nem entrei, mesmo quando ele começou a pregar, e eu ouvi a mensagem todinha. Irmãos, que mensagem maravilhosa. Nunca tinha pregado o rapaz. Aí eu já botei do meu lado, já comecei a treinar ele. Irmãos, hoje ele é pastor lá em Santa Catarina, muito bem sucedido, né? Muito bem sucedido. Por quê? Porque se fortaleceu no Senhor. Se você não der, você tem que dar um passo. É pela fé. Tudo em Deus é por fé. Amém? Tudo é por fé. Então Deus, Ele ajudou Josué na sua missão espiritual e o fortaleceu. E Josué se tornou a potência que foi no Antigo Testamento. Deus, Ele quer te fortalecer também. E Deus quer que você cumpra muitas missões espirituais. Sabe, quem sabe um vizinho teu está precisando de uma palavra sua. Quem sabe um colega de trabalho teu está precisando de um conselho teu. Quem sabe o teu colega lá na escola, meu irmão, está precisando de uma ajuda tua, uma orientação. Deus quer te usar, Deus quer te dar missões espirituais. Essa força é espiritual. Amém, amados? Ah, mas quem sou eu? Quem somos nós, irmãos? Não é quem é você, não é quem somos nós. Nós somos filhos de Deus.
Nós somos chamados por Ele. Amém? Ah, mas eu não sou tão forte assim. Irmãos, então é você mesmo. É você mesmo. Deus não escolhe os fortes. Ele fortalece os disponíveis. Você está disponível? Então diga glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele não escolhe os fortes. Irmãos, Ele fortalece os disponíveis. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Terceiro ponto eu anotei aqui. Como Deus nos fortalece. Como é que Deus vai fortalecer a nossa vida? Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é tudo o que Ele falou para Josué. Mas como é que Ele vai fortalecer a nossa vida? Irmão, sabe como? Diga assim, TSD. Quem sabe diz bem alto. Tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. É no meu tempo a sós que Deus me fortalece. Sabe quando era que Moisés era fortalecido? No tempo a sós que ele tinha com o Senhor. Sabe quando foi que Josué recebeu o seu chamado aqui e Deus o comissionou e o fortaleceu? No momento em que ele teve um tempo a sós, só ele e o Senhor. Você tem seu tempo a sós com Deus? Você tem seu devocional, a sua vida, você tem aplicado a sua vida? Como é que Deus vai nos fortalecer, irmãos? No devocional eu preciso ler a palavra, no devocional eu preciso orar, no devocional eu preciso buscar a Deus. Quantas mensagens eu recebi no meu devocional? Estou lá no devocional e adorando ao Senhor, de repente começo a ler a Bíblia e vem uma inspiração. Então, irmãos, como é que nós podemos deixar Deus nos fortalecer? Através da sua palavra. Diga sua palavra. Através da sua palavra. Leia a Bíblia Sagrada. Olha, diante do mundo que nós vemos hoje, eu até concordo que é difícil ler, porque a gente acorda abrindo o WhatsApp, né? A gente tem tempo para o WhatsApp, a gente tem tempo para as redes sociais, a gente tem tempo para um bocado de coisa, e isso é tudo muito atrativo. Você entra no WhatsApp, você entra no Instagram, se você não tiver... Quando você menos percebe, passou 1 hora, 2 horas. É ou não é? É ou não é, irmãos? Estamos só entre nós aqui, ninguém vai condenar ninguém. Confesse. Tá? Confesse. Mas irmãos, eu também tenho WhatsApp, Instagram. E às vezes a gente senta para ver uma coisinha, uma vai puxando a outra. Às vezes a gente entra para ir no WhatsApp para mandar uma coisa para alguém e esquece, vê uma mensagem, depois vai para outro lugar, e para outro lugar, e a gente esquece o motivo pelo qual nós entramos. É ou não é? É, irmãos. Mas nós precisamos também ter um tempo para Deus. Precisamos ter um tempo para Deus. Sabe, eu decidi, primeira coisa, quando eu me acordar, tem que ser o Senhor. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ouvir uma música cristã, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. Eu vou primeiro dar o meu tempo para Deus. Meu primeiro tempo é do Senhor. Depois vem as outras coisas. E Deus tem me abençoado nisso, sabia? Deus tem me abençoado tanto, irmãos. Deus tem falado comigo nos meus devocionais. Deus tem me dado mensagem nos meus devocionais. Deus tem me iluminado, feito eu entender coisas tremendas dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada. E Deus quer fazer isso com cada um de nós. Mas nós precisamos, irmãos, buscar a palavra. Sabe, o Salmo de número 119, o salmista Davi fala muito sobre a palavra de Deus. Muito mesmo. Ele diz, olha, minha alma se consome de tristeza. Eu estou triste. A minha alma está triste. Aí ele orando ao Senhor diz assim, olha, fortalece-me segundo a tua palavra. Aí a gente vê a mudança no próprio Salmo. Aí ele começa a mudar, a falar da grandeza do Senhor, que o Senhor é poderoso. Ele começa a dizer que o Senhor é bom.
que a sua misericórdia dura para sempre. Ele começa a exaltar o nome do Senhor. Como é que Deus nos fortalece? Pela oração e comunhão com Ele. Como é que Deus nos fortalece? Pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Sabe como foi que Deus fortaleceu os discípulos? Jesus. Quando Jesus subiu aos céus, Ele deixou uma orientação para os discípulos. Qual foi? Para eles irem aonde? Até Jerusalém. Amém? E lá eles seriam revestidos de poder. Eles seriam revestidos de poder. E eles foram para Jerusalém. Agora preste atenção como é complicada as coisas, mesmo no tempo de Jesus. A Bíblia diz que 500 pessoas viram Jesus subir. Mas lá no templo, olha, Jesus dá orientação e vai embora. Sobe. Para 500. Mas sabe quantos estão lá no cenáculo? Esperando ser revestidos pelo poder? 120. Cadê os 380? Cadê os outros 380? Foram pescar, voltaram a fazer o que faziam antes? Não sei. Não sei. Eu sei que lá no cenáculo, onde Jesus disse que eles deveriam estar, estavam 120 discípulos. E todos eles foram revestidos pelo poder do Espírito Santo. Porque Jesus sabia que quem ia fortalecê-los agora era a unção do Espírito. Amém, amados? Aí o Espírito Santo começou a usar esses homens de maneira poderosa. Como é que Deus fortalece as nossas vidas? Através da comunhão com os irmãos. Comunhão uns com os outros, irmãos. Depois que os irmãos foram fortalecidos no Espírito Santo, aqui lá no cenáculo, aí eles passaram a fazer tudo junto. Começaram a ter comunhão juntos, lendo a palavra, ensinando a palavra, orando juntos, ceando juntos, celebrando juntos, adorando juntos, até sofrendo juntos. Mas estavam juntos. E a Bíblia diz que a igreja crescia. Foi o tempo que a igreja mais cresceu na terra. Sabe, irmãos, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Ter comunhão. Sabe, ter comunhão, quando nós temos comunhão, nós conhecemos os nossos irmãos, nós ajudamos, nós somos ajudados, nós aumentamos, né, a nossa rede de contatos. Meu irmão, quantas vezes um irmão meu abriu uma porta para mim? Eu lembro que eu estava desempregado, estava trabalhando, desempregado não, mas estava trabalhando por conta, e estava ruim. Foi nessa época lá do Taquari, né, que eu era pastor lá, e estava complicado, porque às vezes tinha que chegar tarde, saía da empresa tarde, e tinha que dar assistência, e você não podia abandonar a empresa, né, tinha que resolver as coisas. E quando, irmãos, eu orei ao Senhor, disse: Senhor, me arruma alguma coisa assim, posso até ganhar menos, Senhor, mas que eu possa ser responsável com a tua obra. Aí, sabe, Deus usou, sabe quem, irmãos? Deus usou a Elane, que congregava com a gente, e a gente conversando, e ela sabia da minha capacidade, e apareceu uma vaga lá no Sindicol, para ser gerente de Sindicol, um cargo cobiçadíssimo por muita gente. E eu não conhecia empresário, não conhecia ninguém. Mas ela falou com o pastor Paulo Lima, hoje é pastor nosso aqui, olha. Paulo Lima, e o Paulo Lima me indicou, e valeu a sua indicação, e eu passei um tempo ali gerenciando o Sindicol. Se você não tem contato com os irmãos, quando você tem contato com irmãos, portas podem se abrir. E às vezes a porta não se abre só do céu, vem do céu e se abre. Às vezes Deus dá a chave para um dos nossos irmãos abrir para a gente. Amém, queridos? Então, precisamos ter comunhão. Eu sempre falo nas células, vocês têm que ter comunhão, tem que fazer festividade. Sabe, olha, eu lembro, há algum tempo atrás eu tinha uma casa lá, morava numa casa lá na Vila Ivonete, e eu tinha uma área de lazer lá na casa, né, uma piscina, e todo final de semana eu fazia festa. E várias pessoas se converteram ali naquelas festas, meu irmão. Meu pai, meu irmão, a gente botava forró gospel lá, e tomava banho de piscina, e a mesa com dominó, com dama.
Os religiosos não gostam disso não, mas eu não estou nem aí para religioso, eu estou para a Bíblia. Aí a gente passava o domingo, sábado, brincando lá, meu pai se converteu. E várias outras pessoas citaram Jesus naquele lugar, naqueles momentos em que a gente se reunia ali e celebrava o Senhor. Amém, amados? Comunhão. A comunhão é a causa pela qual a igreja primitiva crescia de forma poderosa. Amém? Então presta atenção. O tempo com Deus, ele alimenta o espírito e fortalece a fé. Tudo isso fortalece a fé. A comunhão com os irmãos, sabe? O devocional, a oração, a palavra, tudo isso alimenta a nossa fé. Sabe, tem irmãos aqui que eu gosto de conversar, porque a gente começa a conversar e a gente começa a se edificar. Tem pastores que a gente se encontra, irmãos, e o papo não acaba, mas não acaba de jeito nenhum, porque a gente gosta de conversar sobre a Bíblia, sobre, às vezes, teologia, né? A gente começa a conversar coisas de Deus, e a gente vai se aprofundando, Irmãos, às vezes tem casais que eu encontro com a Márcia por aí de pastores, que a gente fica esperando elas, né? E a gente começa a conversar. Aí depois a gente pergunta, como é que tá aí? Já terminaram aí? Não, nós já terminamos, estamos esperando vocês. Mas elas do mesmo jeito, né? Falando das coisas de Deus. Pelo menos eu e os pastores, né? Eu e os pastores, sim. A conversa delas eu não ouvi. Amém? Aleluia! Amém, queridos? Então a comunhão, irmãos, a comunhão. Aleluia! Irmãos, o quarto, para a gente encerrar aqui, irmãos, a força de Deus não evita batalhas, mas sustenta a guerra. Diga assim, a força de Deus não evita batalhas, mas sustenta na guerra. Sustenta na guerra. Preste atenção no que eu vou dizer. Nada na Bíblia Sagrada nos garante isenção. Isenção de lutas, isenção de dificuldades. Ah, nós somos crentes agora, nós não passamos por lutas. Isso é mentira. Nós passamos. Nós somos seres humanos e ainda estamos aqui. Amém? Nós passamos por dificuldades, sim. Podemos passar por problemas financeiros, sim. Podemos passar por problemas familiares, sim. E Deus sabe disso, que nós somos humanos. Mas o que eu quero que você entenda é que a força de Deus, ela não evita as tuas batalhas. Mas a força de Deus em você e em mim, elas nos sustentam durante a guerra. Irmãos, a força de Deus, ela não nos tira do deserto, mas ela nos ajuda e nos dá firmeza para passar pelo deserto. E o deserto é só passagem, não é morada eterna não. Amém? Olha, a força de Deus não impede o vento, mas ela pode nos fazer andar pelas águas. A força de Deus, irmãos, ela não impede nós entrarmos na fornalha, mas ela, irmãos, envia a presença e o poder de Deus para nos fortalecer, para que a fornalha não tenha poder sobre a nossa vida. A força de Deus, irmãos, elas não nos tiram de covas de leões, mas elas nos dão graça, irmãos, para impedir que os leões nos devorem. A força de Deus, ela precisa estar conosco. Se a força de Deus está comigo, se a força de Deus está com você, pelo que nós passarmos, nós vamos só passar e vamos vencer sempre. Amém? Amém? Como é que você acha que o salmista Davi, no Salmo 91, o Salmo da libertação, né? O Salmo que onde a gente chega na casa está aberto, a Bíblia está aberta no Salmo 91. E esse Salmo, lá no versículo 7 diz assim, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Sabe por quê?
Pode aplaudir o Senhor. Porque a força de Deus não evita batalhas, mas ela nos sustenta na guerra. Nós somos ilesos, saímos ilesos, porque o Senhor está conosco. Amém? Deus está com você. Diga para o irmão que está ao seu lado, Deus está com você. Então preste atenção que eu vou lhe dizer agora. Com Deus você não foge da batalha, mas você vence com propósito. Deus tem um propósito na tua vida? Você crê que Deus tem um propósito na tua vida? Então nada vai impedir que esse propósito se realize. Amém? O diabo pode fazer o que ele quiser, ele pode andar de saia curta, de fio dental, é problema dele. Né? Ele pode andar de cabeça para baixo, meu irmão, não estou nem aí para ele, mas eu estou preocupado com o propósito que Deus tem na minha vida. E se ele se meter na frente, ele vai ser atropelado, porque a força do Senhor está sobre a minha vida e está sobre a tua vida. Aleluia! Louvado seja Deus! E isso vai nos trazer um resultado, que é a nossa vitória, amém? Aleluia, se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. E eu quero lhe convidar aqui à frente para a gente orar junto. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Diga Deus. Diga de novo, diga Deus. É quem me fortalece. Deus é quem nos fortalece, irmão. Glória a Deus, aleluia. Deus é quem nos fortalece. Quando as nossas forças acabam, Deus continua sendo força suficiente para nos sustentar. Amém? Quero que você feche seus olhos e coloque aí a sua mão no seu coração. Em nome de Jesus, que seja a mão de Deus no seu coração.